né? Antigamente havia muita exposição, era muito fácil, as pessoas gostavam dessa exposição, e hoje em dia a gente vê que por problemas de compliance, regras e determinadas situações que ocorreram, é cada vez mais difícil ter estes executivos e empresários presentes em determinadas ocasiões. Vou conversar agora com o Rodrigo Romero, que é fundador do GECEM, que é uma associação, uma espécie de clube dentro da indústria do networking empresarial, mas que tem um diferencial e a gente vai ouvir essa história desde o começo. Rodrigo, como é que você fundou, como surgiu a ideia e as primeiras dificuldades? Eu acho que esse é um ponto interessante, Luciane. Obrigado pela oportunidade, né, pelo tempo. E acho que é interessante até na colocação do início desses trabalhos, porque nós temos trabalhado muito forte na comunicação de que o GECEM se trata de um núcleo de desenvolvimento empresarial e econômico, um núcleo de estudos, que tem por objetivo o desenvolvimento das relações a partir da construção, o fortalecimento e o aprofundamento das mesmas, e através destas, objetivando a transferência de conhecimento, a troca de experiências. Eu trabalhei em diversas associações e clubes ao longo da minha vida, né? Sempre fui um apaixonado pelas relações e pelos contatos empresariais, talvez até pela questão de ser mais extrovertido. E o interessante é que eu passei por várias organizações e alguns pontos me incomodavam bastante no formato das mesmas. Obviamente, todas elas têm um mote a se vender como empresas que desenvolvem relações e networking, e agora é a partir de como essas relações e esse networking é desenvolvido. Isso era uma coisa que me incomodava bastante, e houve uma mudança forte no comportamento de mercado a partir daí, né? Antigamente havia muita exposição, era muito fácil, as pessoas gostavam dessa exposição, e hoje em dia a gente vê que por problemas de compliance, regras e determinadas situações que ocorreram, é cada vez mais difícil ter estes executivos e empresários presentes em determinadas ocasiões. Isso foi em 2011. Como é que funciona até hoje? Como é que o GECEM opera? Como é que é a participação dos empresários? Olha, foi tudo uma grande surpresa na minha vida. Eu até orgulho de me dizer que eu errei todos os planejamentos e projeções que eu fiz, e quando eu digo que eu me orgulho, porque todos eu errei para o melhor, para o maior, e baseado no conhecimento e na experiência que eu tinha, né, nós começamos a trabalhar algumas operações e alguns trabalhos meio que num formato que dobraria aquilo que eu conhecia como padrão de mercado. E hoje nós operamos numa faixa de entrega 5, 6 vezes acima do que as melhores provisões que eu tinha feito anteriormente. O GECEM nasceu sim em 2011, mas foi basicamente aí um ano de muito trabalho, de muita pesquisa, de muita conversa com o mercado, para ser muito criterioso na forma como a gente iria avançar. Então, basicamente, o GECEM ele é formado por 100 cadeiras, né? As cadeiras de 1 a 100 são numeradas, abertas aos membros, descritas. Somente acionistas, presidentes e CEOs podem compor esses assentos, né? Através desta relação e desta integração desenvolvida com os mesmos, nós entregamos reuniões de trabalho, nós não fazemos eventos, né? Nós tomamos a decisão de não ter patrocinadores, nós tomamos a decisão de não ter nenhum tipo de influência de uma plataforma comercial que pudesse prejudicar a imparcialidade dos trabalhos, que pudesse prejudicar a evolução dos mesmos. E a partir daí nós montamos uma programação, ela é composta por 18 reuniões anuais, são reuniões ordinárias, reuniões de consenso econômico e reuniões de consenso político. O primeiro grande desafio foi buscar uma aliança acadêmica que desse suporte a essas operações, e aí nós fomos gratos, né, por ter o apoio da Fundação Getúlio Vargas e da SPM no desenvolvimento desses trabalhos. Depois trabalhamos muito para buscar aí um grupo de parceiros estratégicos que trouxessem um conteúdo mais corporativo, então seria um conteúdo diferente do que a academia iria trazer.
e aí algumas outras empresas como Tosini Freire Advogados, Serasa Experian, Bloomberg, Thomson Reuters, dentre outras, passaram a desenvolver com a gente esse conteúdo aplicado nas reuniões. A partir daí fomos ao mercado oferecer, né, a partir de uma lista pré-definida e trabalhada em conjunto, né, com a universidade, em conjunto com os parceiros estratégicos, de líderes que poderiam ter essa alta contribuição intelectual, que era o que a gente buscava. O que o empresário encontra nessas reuniões? Que informação estratégica? Eu acho que o principal resultado, e eu diria até, Luciene, que é o principal resultado, é a informação de valor, a informação qualificada que ali é produzida. Então nós não fazemos palestras, nós não fazemos nenhum tipo de desenvolvimento mais alongado, sempre é um overview de um determinado tema que é escolhido por eles, através de pesquisas, estudos. Então esse conteúdo é sempre trabalhado com um fit muito grande com a agenda desse executivo, e a partir daí incitam-se os participantes a colocarem suas visões, suas opiniões e a compartilharem determinadas informações que se resumem ao final com a produção de documentos de conteúdos e informações que os ajudam numa melhor leitura de comportamentos de mercados, de tendências, de índices, indicadores, né? Eu diria que esse é o produto do G100. E a periodicidade das reuniões? As reuniões acontecem em média 1 ou 2 vezes por mês, até o total de 18 entregas. Nós não temos operação no mês de julho, e no mês de janeiro começa bem ao final do mês. Mas muito cuidadoso para não ter nenhum tipo de operação em momentos críticos para esse executivo, como final de quarter, períodos em que a gente sabe que há, né, muitas viagens de executivos de multinacionais, ou seja, a gente sempre toma muito cuidado para não pesar demais na agenda desse executivo, para que a gente tenha a alta participação que nós temos. E como levantar as informações que o empresário vem buscar nessas reuniões? Como levantar? Há um pessoal técnico que dá um apoio para vocês, para fornecer esse tipo de dado? Esse é um ponto interessante, Luciene, porque nós imaginávamos que a gente teria muito trabalho para manter essas informações sempre atualizadas e a busca pelos conteúdos, e isso hoje acontece de uma forma muito instintiva, é praticamente automático. Lógico, nós realizamos pesquisas que são feitas aqui pela nossa própria equipe, ou nós fazemos pesquisas através de parceiros como Ibope e Ipsos, que são parceiros estratégicos do nosso trabalho, mas a maior parte dos conteúdos solicitados ou dos desenvolvimentos pedidos vem naturalmente dos próprios líderes, que entram em contato aqui com a nossa área nós temos uma diretoria de atendimento e conteúdo, e ela absorve essas informações. A gente trabalha junto com a academia, junto com os parceiros, essas demandas, e assim são definidos os temas. A gente tem 5 frentes, basicamente, de desenvolvimento. Falamos sobre política, sobre economia, sobre infraestrutura, relações internacionais e sobre o que nós chamamos de integridade corporativa. A integridade corporativa para nós é tudo aquilo que pode colocar o empresário, o executivo ou a sua organização em risco. Então trabalhamos aí assuntos como compliance, ética, governança, estratégia, inovação, sempre pautada na questão da integridade corporativa. Isso é muito importante para nós. Então a nossa operação ela é absolutamente low profile. Ela acontece a portas fechadas, a gente não grava, a gente não filma, nenhum nome é divulgado, não existe uma lista aberta de membros, de imagens, não existe isso. E o interessante é que nunca se colocou uma regra de obrigatoriedade da confidencialidade. E é interessante porque eles próprios tomaram essa frente e protegem como nunca todas essas informações, dados. Então isso é muito importante para nós. Eu até brinco com a minha equipe, que eu digo que o dia que nós abrimos demais essas informações, a gente teria sérios problemas de continuar existindo. Entrevistas como essas aqui são raras. Muito rara. Eu até conversei bastante com a nossa assessoria, e quando eu digo as pessoas riem, Luciene, porque a nossa assessoria ela tem uma missão inversa, que é a missão de proteger e não a missão de expor.
A gente sempre está acostumado a ter as assessorias expondo, né? E a nossa assessoria, que é maravilhosa por sinal, ela tem a missão de proteger esse acesso, esse assédio, essa informação. Então é muito raro da gente sentar e falar sobre os trabalhos, e falar sobre o grupo e sobre os núcleos. Rapidamente, quais são os segmentos com representantes nas reuniões? Eles estão absolutamente equilibrados, né? A gente tomou muito cuidado para ter um equilíbrio entre indústria, varejo, serviços e agro, né? Dos 4, eu ainda diria que o agro é onde a gente tem uma menor representação. Mas a indústria, varejo e serviço, ela está absolutamente equilibrada. E foi um grande desafio, porque se deixássemos, viraria um G100 só de empresas de serviço. E não era esse o objetivo. A riqueza, talvez, do intercâmbio de informações e da geração desses dados, ela vem pela questão do núcleo ser um produtor multissetor de informações. É sempre uma análise voltada para toda a cadeia, né, de impacto, e isso, obviamente, influencia no dia a dia das organizações. E a procura? Esse é um problema bom que nós temos para resolver, porque, como eu citei, houve um erro de planejamento grande no início, e um deles foi que o grupo levaria 5 anos para se formar. E com 2 anos e meio, o G100 estava com as suas 100 cadeiras ocupadas. Hoje existem 5 presidentes em fila de espera, porque não há a cadeira 101. E o nosso turnover é praticamente zero. Ele não é zero, porque ocorrem expatriações e, infelizmente, ocorrem falecimentos. Então, é quando a gente tem algum tipo de movimentação e oxigenação. Rodrigo Romero, muito obrigada pela sua participação aqui na Dukascop TV. A gente sabe que você aparece pouco na mídia, então, por esta grande oportunidade de ouvir sobre o seu negócio. Muito obrigada. Imagina, obrigado a você, Luciene, a Dukascop, pela oportunidade. É muito bom poder contar um pouquinho da nossa história para vocês. Muito obrigado. Obrigada. Luciene Miranda para a Dukascop TV.